Eu notei que várias pessoas têm dificuldade em colecionar os regulares, porque não conseguem identificar as filigranas, os papéis, enfim. Então qual é a minha ideia? É fazer um vídeo dando uma ideia bem panorâmica dos regulares, desde as alegorias até a série Bisneta, e mostrar alguns exemplos, explicar umas situações, enfim, para depois fazer vídeos mais detalhados, né? Eu não vou ter uma preocupação tão grande com datas precisas, com características minuciosas, enfim, é realmente dar uma visão dos papéis, das filigranas, da disposição dos selos nas folhas, nos regulares. Então eu vou seguir porque é bastante material que eu separei. Vou começar por essa folha aqui de 10 réis das alegorias. Ela é feita são 100 selos por folha, num papel, como vocês podem ver, sem filigrana, sem marca d'água, né? Aqui um outro exemplo, ó. Aqui um valor de 20 réis, um bloco grande, margem de folha aqui, a parte superior, com selos feitos num papel também sem filigrana. Tá? Mais um exemplo, aqui o 25 réis, bloco grande também, papel sem filigrana. Bom, as filigranas começaram a ser introduzidas, já há selos anteriores com filigrana, mas elas começam a ser introduzidas nesse período aqui, né? E aí eu quero mostrar para vocês o catálogo de selos do Brasil, da editora RHM, que é o catálogo usado por colecionadores, comerciantes hoje em dia. Ele traz aqui umas notas sobre as filigranas, né? E tem muita gente que fica em dúvida, tá, mas a filigrana, aqui ele está mostrando 2 selos, eu nunca achei o selo desse jeito aqui, né? Ou nunca achei assim, é a filigrana daqui, não é? O que acontece? Bom, primeira coisa, o catálogo ele reproduz parte da filigrana, né? Ele não reproduz a filigrana inteira. Então, essa é a primeira coisa a se ter presente. A segunda é que a filigrana, não necessariamente, como ela não está reproduzida integralmente aqui na maior parte das vezes, eu não vou localizar exatamente essa disposição da filigrana nos selos, né? Eu vou explicar agora mostrando alguns exemplos. Primeira peça aqui para mostrar acerca do que eu estou falando, essa folha aqui bem grande de selos fiscais, ela é muito maior que uma folha normal de selos regulares. Vocês podem ver, ela tem uma marca d'água aqui. Qual é a marca d'água? Eu vou colocar na posição. Marca d'água, ó, Casa da Moeda, né? Ela está bem visível na margem, mas ela é reproduzida em toda a extensão da folha, de cima a baixo, né? E de uma ponta a outra. Então, como é que ela é disposta? Casa da Moeda tem um espaço, reproduz Casa da Moeda, espaço, reproduz Casa da Moeda, e assim segue, né? A bobina de papel ela era cortada, e então os selos impressos. Então ela podia ser cortada nessa parte aqui no final da filigrana, como deu a coincidência aqui, mas ela também podia ser cortada na metade da letra M, podia ser cortada antes, né? Da mesma forma, aqui aconteceu isso, foi cortado no início e aí os selos vão sendo impressos sobre essa folha, né? E aqui sim, um selo das alegorias também, um bloco do 600 réis com a filigrana Casa da Moeda, né? Aqui ela é reproduzida uma vez integralmente, mais
metade, praticamente, um pouco menos. E então os selos acabam ficando filigranados também. Então, vamos supor, esse selo aqui, ele tem parte da letra D, não sei se vocês conseguem observar, e boa parte da letra A. Esse aqui, boa parte da letra M e um pouquinho da letra O. Né? Essa é a disposição nesse selo. Agora, aqui é diferente. Aqui, esse selo tem... Esse selo de baixo, por exemplo, esse é só uma partezinha da letra M acima e outra da letra M abaixo. Né? Então, isso aqui é variável, não é fixo. A filigrana não vai se reproduzir sempre da mesma forma em todos os selos que vem aquela filigrana. Né? E aqui pegar um outro exemplo. Ó. Aqui um bloco grande com selos de R$10, também com a filigrana Casa da Moeda. Aqui, ó, colocando ele, né? E os selos, vocês vão notar que também vão ter a filigrana disposta de formas diversas, porque vai depender de onde alcançou a filigrana no selo, né? E aí eu quero aproveitar essa peça para mostrar o que se chama de selo sem filigrana do espaço. O que é isso? A gente viu que entre as palavras Casa da Moeda tem um espaço. Bom, esse espaço aqui, se vocês observarem, ele é suficientemente grande para que caia um selo aqui, e nesse caso até dois, eu vou explicar isso aqui daqui a pouco, em que a filigrana não atinge o selo. Pode ver, essa coluna aqui, nenhum selo, eu inverti a folha só para, né, a impressão é desse lado aqui, eu só estou invertendo porque está na disposição da forma como foi impresso. Então, aliás, na direção da leitura da Casa da Moeda. Então essa coluna aqui ficou totalmente sem filigrana, vocês não vão achar nada, não tem vestígio de nada da filigrana. Essa outra coluna aqui, se vocês observarem, os selos têm a partezinha da perninha, uma das perninhas da letra A no cantinho, né? Esse aqui praticamente não se vê, mas tá lá. E esse aqui, ele, se vocês observarem, ele não é atingido, porque pela disposição que deu a coincidência do encaixe dele acontecer entre as filigranas. Então eu tenho uma coluna inteira e mais um selo sem filigrana, e aqui volta, né? E aí eu quero mostrar uma diferença para vocês. Não sei se vocês repararam, mas a filigrana que eu tinha mostrado antes da Casa da Moeda era essa, e agora eu apresentei essa aqui. Se vocês notarem, o distanciamento entre a repetição das filigranas é diferente nessas folhas. Enquanto em cima eu tenho um espaçamento menor, o suficiente para caber um selo, no exemplo abaixo o espaçamento é maior, cabem dois selos aqui, né? Para comprovar que cabem dois selos, eu tenho uma peça menor, que é uns R$50, né? Também botar na posição aqui de leitura da filigrana. Pode observar, ó, moeda, o espaço onde caíram 4 selos, e aqui recomeça a filigrana. Isso, por que acontece? Porque essa filigrana, ela existia pelo menos de duas formas diferentes. Nós vamos ver isso com calma, detalhadamente. Então, ela é a mesma filigrana, no sentido de que é a filigrana Casa da Moeda, ela é colocada como um tipo, só que ela tem matrizes diferentes, né? Então, essa matriz aqui, ela tem um espaçamento maior que aquela outra que nós mostramos, né? Aqui uma outra peça de R$25 com a matriz com espaçamento
bem grande. E aqui pegar um exemplo, né, de um selo da mesma emissão com espaçamento menor. Então essa é a primeira coisa a ter presente, né? As matrizes são diferentes das filigranas. Eu deixei passar aqui, vou introduzir no meio, uma folha do selo Vovó, são 100 selos, sem filigrana. Aquilo que eu estava começando a falar no início, queria dizer que não são só os selos da alegoria, né? Tem os selos iniciais da série Vovó também foram produzidos, folhas sem selo, sem filigrana. Bom, fazer uma pausa das filigranas e apresentar dois papéis diferentes, né? Estava mostrando esse papel aqui e tal, que é filigranado. Eu já mostrei desse selo um bloco sem filigrana. Então olha só, eu tenho a mesma emissão, um selo, um bloco da mesma emissão e do mesmo valor, abaixo os selos filigranados e acima uma parte folha de selos sem filigrana, feitos num papel sem filigrana. E agora eu quero mostrar um outro exemplo de papel desse mesmo valor, dessa mesma emissão, que é esse papel bem fininho aqui, ó. Ele é tão fininho que praticamente a luz passa aqui quase totalmente pela imagem, atravessa a imagem sem muita barreira. Esse papel é dito papel cebolinha, papel película, chamam, né? Então isso aqui é uma referência. Aqui ele é um papel que foi feito sem filigrana, tá? Então aqui, ó, esse aqui é um papel sem filigrana, um papel normal. Aí vocês vão olhar no catálogo, papel cebolinha, mas esse aqui é fino, tal. Não, o papel cebolinha ele é fino mesmo, ele é a ponto de eu praticamente pouco vejo a imagem quando colocado contra a luz, né? Ele é tão frágil que aqui, por exemplo, se o selo caiu, a folha não segurou, abrindo os picotes, tal. Isso aqui, a manipulação dele tem que ser bem cuidadosa, enfim. Então eu tenho o mesmo selo em 3 papéis diferentes: papel cebolinha, papel sem filigrana e papel com filigrana, tá? Aí apresentar mais um tipo de papel aqui, que é o chamado papel tramado. Vocês vão ver, papel médio tramado, enfim. O que é o tramado? Esse aqui é um selo de R$80, a série Vovó. Uma folha sem filigrana também, folha sem selo, sem filigrana. O que é o tramado? O tramado é o seguinte, ó. Vocês estão vendo, parece uma peneira, uma gradezinha, né? Essa aqui é a trama do papel. Então esse é o dito papel tramado. Vocês querem ter como exemplo, peguem R$80 de vocês, que 99% de chance que vocês vão pegar um papel com essa característica aqui. Esse papel é bem característico desse selo aqui, do R$80. Então, né, são 2 papéis já apresentados, papel película e papel cebolinha, né? Que é isso aqui? Bom, aqui uma outra uma anotação que eu tenho aqui, enfim, mais um outro selo, R$600 navegação, também na filigrana Casa da Moeda, também feito em folha de 100 selos. Qual é a diferença aqui? O que eu quero mostrar com essa folha? Nos exemplos que nós vimos anteriormente, eu tenho aqui Casa da Moeda, né, na horizontal em relação ao papel, né? Se eu tiver o papel com a base dele, como a gente costuma ver, com a base menor que a altura, né, nessa disposição, vai ser horizontal. Aqui também eu tenho a leitura horizontal, mas aqui tem uma diferença. Esse selo, ele é impresso, a efígie dele está em pé, né? Nesse selo aqui, o desenho dele ele é deitado, né, em relação àquele outro. Ou seja, a base dele é a que tem uma maior
largura, né? Diferente desse aqui, onde tem a maior largura do selo, é a altura dele, aqui é a base. Isso vai... Tá, o que isso faz de diferente? Faz o seguinte, que esse selo aqui, e aí vamos falar da posição das filigranas, ele tem a filigrana horizontal em relação a ele. O que isso quer dizer? Se eu pegar o selo, para mim, posicionado para mim de pé, eu vou ver que a filigrana atravessa ele na horizontal, né? Se a folha tivesse sido virada, ela foi posta assim para imprimir. Mas se ela tivesse sido posta assim, continuaria sendo horizontal, né? Porque eu tendo o selo de pé, ele estaria invertido aqui e veria a filigrana disposta horizontalmente em relação ao selo. Tá, mas se ele tivesse posto de ponta cabeça assim, aí o selo também tivesse de pé aqui, não nessa folha, mesma coisa, ela é horizontal, só que aqui ela está invertida, né? Estaria invertida. Ah, se tivesse feito assim também, mesma coisa, a filigrana continua sendo horizontal em relação ao selo e ela só que agora ela está invertida e sendo lida da direita para a esquerda, tá? Nesse selo aqui, como a imagem dele, né, eu tenho que ver ele dessa forma. Então o que acontece? Aqui se diz que a filigrana é vertical. Por quê? Porque ela não atravessa o selo no seu sentido normal de apreciação. Ela atravessa verticalmente, né? Então eu tenho a filigrana disposta verticalmente em relação à imagem do selo. Daí porque, mas se eu olhar a folha assim, a forma de impressão da folha não interessa para classificar se o selo tem a posição de filigrana vertical ou horizontal. O que interessa é a forma como eu devo olhar esse selo. E eu tendo que olhar ele assim, eu vou verificar que a filigrana atravessa ele verticalmente, tá? Aqui também eu tenho uma fileira inteira, aqui já não é mais uma coluna, né? Aqui é uma fileira inteira sem filigrana, né? Deu a coincidência do espaço cair numa fileira integral. Bom, essa folha talvez não seja o melhor exemplo. Eu queria falar ainda sobre as diferenças de matrizes. A gente já viu duas matrizes diferentes porque são feitas com formatos diferentes, no sentido que o distanciamento entre as palavras é maior num papel que no outro, tal. Mas também as diferenças de matrizes, elas acontecem no formato das letras e até na intensidade das letras, né? Temos que pensar que isso foi feito há 100 anos e que não foi feito a laser, usando um computador, não havia uma tecnologia de precisão absoluta. Então, existem variações, né? Aí o que eu quero mostrar com essa folha aqui? Vocês estão percebendo, mas que estranho isso, né? Tem alguma coisa, mas eu não consigo identificar direito o que é. Então, esse selo aqui, ele tem a filigrana Casa da Moeda, ela está lá. Só que a matriz que foi usada para fazer essa folha, ela produz, ou o método que usaram, enfim, talvez não tenham esperado processar da forma adequada, levou o seguinte, que a filigrana ela é muito pouco aparente, tá? E aí eu pego uma outra folha do mesmo valor, R$25, e vocês vão ver aqui, ó, aqui nitidamente eu vejo que a filigrana tá lá. E nessa aqui eu tenho alguma dificuldade, bastante, né? Vocês podem perceber que no selo praticamente eu não vejo. Então olha só, eu tenho a mesma emissão. Esses dois selos, eles são classificados da mesma forma, eles são o mesmo selo, no sentido de que eles têm a mesma numeração, ambos são R$25, da mesma emissão, com filigrana Casa da Moeda horizontal, né? Aqui uma tá de
foi impressa invertida, que é esse selo onde está aparente, a folha foi posta de ponta cabeça, e aqui na posição normal. Fora isso, ele é o mesmo selo, assim, né? Recebe a mesma classificação, só que esse aqui tem esse detalhe, né? E aí eu quero ainda ir finalizando sobre a posição das filigranas. Eu queria mostrar o seguinte, ó, aqui o selo de 20 réis, aqui também, vamos ver aqui, ó, se eu consigo mostrar. Vocês podem ver aqui, ó, aqui está invertido, ó, tá de cabeça para baixo, e eu tenho que ler aqui, ó, da Casa da Moeda, né? Eu vou ler da direita para a esquerda e de cabeça para baixo nessa folha. É uma folha de 150 selos. Já vou explicar essa diferença, que a gente foi de uma folha de 100 selos para 150. Mas quero mostrar aqui, ó. E nesse aqui ela tá horizontal em relação ao papel e vertical em relação ao selo, né? Mas escrita da forma como nós estamos habituados a ler, ou seja, da esquerda para a direita e de cabeça para cima. Então, o que esses exemplos mostram? A folha aqui, ela entrou de uma forma, aqui ele fez o seguinte, aqui ele inverteu, ele colocou a folha assim e imprimiu os selos. Então, esses selos, seja com a filigrana para um lado, para o outro, né? Eu não estou dizendo, vejam, ela está vertical em relação ao selo. Estando vertical em relação ao selo, eu vou dar a mesma classificação a eles, tá? E aí, eu quero fazer fazendo essa observação só para vocês entenderem. E aí eu quero mostrar também, esse selo é mais difícil de ver, mas que vocês vão encontrar partes diferentes da filigrana nos selos, ou seja, não vai estar disposta sempre da mesma forma. Vocês têm que conhecer a filigrana para olhar o selo e dizer, ó, é a Casa da Moeda que está aqui, né? E aí mais uma última observação, que alguém pode estar se perguntando, tá, mas tem selo que é sem filigrana, né? Que foi feito sem filigrana, e tem selo que é sem filigrana do espaço, né? Não, a filigrana não atingiu, então eu tenho essa folha aqui sem filigrana, e até eu posso pegar a mesma folha dela, né? do mesmo tipo de selo, e aqui, ó, esse aqui é filigranado. Como é que eu sei se eu estou vendo um selo, se eu tiver com selo sem filigrana, como é que eu sei se eu estou vendo esse selo aqui, que é um selo que não foi atingido pela filigrana, ou se eu estou vendo esse aqui? Não vamos nos preocupar com isso agora. Existem formas, a perfuração vai nos mostrar, o papel, tal, mas existem técnicas para isso. Mas, que nem eu disse, a ideia é dar uma visão panorâmica. Então eu vou encerrar a Casa da Moeda aqui e vou seguir para as outras filigranas, com vídeos mais curtos, né? Porque a gente já falou de posição, tal, né? Então encerro aqui.